Hoje, fazendo parte do nosso ciclo de, né, convidados, a gente tem um programa da Unicinos, no curso de Educação Física, que é o Unicinos Entrevista, né? E a gente convida aí pessoas, né, destacadas no meio, né, da educação física, do esporte, para trazer a sua experiência, dividir um pouco do seu conhecimento com a gente. E hoje a gente tem como convidado o professor Gabriel Solé, né, especialista aí na preparação física de basquete. O professor foi indicação da Marta, né, que a gente no início do semestre aí conversando, vamos falar sobre periodização e tal. Quem é que a gente pode convidar para falar, né? E aí surgiu o seu nome aí. E a gente fica super contente, né? Te agradecendo já pela presença, por ter, né, recebido aí nosso convite com bastante satisfação, né? Uh, Você quer falar, quer te apresentar? A gente também não se conhece, né? Está se conhecendo agora, então eu sou o professor Fernando Biratã, eu sou professor da Unicinos já há uns 14, 15 anos, sou especialista no judô, né? Minha especialidade é o judô, e aí trabalho também em treinamento esportivo, né? As disciplinas relacionadas com preparação física, né? Teoria do treinamento, musculação, uh, seminário avançado de preparação física, né? Então, dentro dessa área aí, a gente está transitando já há algum tempo. Enfim, te passo a palavra, gostaria que tu se sentisse à vontade, a gente tem a ideia de fazer uma conversa bem informal, né? E aí, não sei se tu quer te apresentar, e eu acho que é mais fácil tu se apresentar do que eu, então Tá, fica à vontade. tá, tranquilo. Eu vou me apresentando durante a apresentação de slides, aí tem um pouquinho da minha história também que eu quis colocar para não ficar muito distante, né, nesses tempos que a gente só se vê de forma online no computador, achei interessante colocar um pouquinho da minha história também. Agradecer, né, a ti e também a Marta pelo convite. A Marta que eu já acompanho ali pelas redes do basquete, o pessoal do basquete do Rio Grande do Sul meio que se conhece, né? Eu não conheci ela, mas aí tem pessoas que todo mundo vai meio que se conhecendo. E, enfim, agradecer a oportunidade. Bom, então, meu nome é Gabriel Solé, tá? Eu sou preparador físico de basquete aqui na Suécia. Eu trabalho em Estocolmo, na primeira divisão, que é a Basketligan, que é a liga, né, a primeira divisão do basquete sueco. E eu tô indo agora para minha quarta temporada, tá? Eu só vou contar um pouco para vocês como é que eu cheguei aqui, porque eu acho interessante do ponto de vista estudante, de saber, enfim, a trajetória de outras pessoas que já se formaram e essa coisa toda. Bom, então, outra coisa que eu queria falar é que, lógico que eu sou preparador de basquete e tal, mas tudo que eu vou falar, ele é aplicável para outras áreas também, tá? E sempre eu faço curso de futebol, já fui envolvido com rugby, com outros esportes, com atletismo, enfim, tudo a gente consegue somar e trazer alguma coisa que seja para nossa realidade, tá? Então, acho isso importante e legal de falar também. Pode passar para o próximo slide? Então, eu basicamente me formei na ISEF UFPEL, lá em Pelotas, né? Isso foi em 2012, 2013 eu me formei, na verdade, 2012 foi o último ano. Hoje em dia, eu faço mestrado na escola, que é aquela sigla GIH, aquilo ali significa Escola de Esporte e Saúde da Suécia, tá? Que é uma escola bem tradicional. Não sei se vocês vão conhecer, se vocês já estudaram isso, mas tem uma ginástica sueca que é bem famosa, que eu acho que chama ginástica de Link, se não me engano, não me lembro o nome dele agora, que foi criado dentro desse espaço. Então, teve muito pesquisador bem famoso, o Ostrand é um, quem gosta de fisiologia, talvez conheça. Então, tem bastante gente grande que já passou por essa universidade, então é bem massa, assim, estar trabalhando dentro desse espaço. E, enfim, entre eu estar fazendo mestrado e eu ter me formado lá em 2013, eu fiz uma penca de curso, eu investi tudo que eu podia, basicamente em todos os cursos que eu conseguia achar, que eu sabia que eram de qualidade, né? E tem muito curso caro por aí, então alguns que eu trouxe aqui para vocês que quiserem dar uma pesquisada é o curso da Exus, que é um geralzão para performance esportiva em geral, para preparação física, principalmente de esportes coletivos. Eu fiz vários cursos dessa plataforma do Barcelona, que tem bastante coisa legal ali. Tem curso
até de outras coisas, tem nutrição esportiva, tem psicologia, tem marketing, tem um monte de coisas bacanas que dá para vocês acharem ali, tá? E atualmente eu coloquei o que eu estou fazendo, teve mais um monte de coisa, não tem como eu colocar todos, mas o que eu estou fazendo agora é esse FRC, que é Functional Range Conditioning, tá? Que é bem bacana, é um conceito diferente de anatomia, de mobilidade, do que é mobilidade, se a gente precisa, se não precisa, enfim. E se quiserem outras dicas de curso, é só mandar mensagem, me achar no Insta, me achar em algum lugar que eu mando para vocês, porque eu já fiz bastante coisa nesse sentido. Pode ir passando o slide? Então, isso é eu tentando colaborar com a formação de vocês para quem não gosta de basquete. E aí, de forma mais prática, né, eu trabalhei em Pelotas, eu morei na Irlanda também, fui fazer umas doideiras lá, lavar louça, essas coisas assim. E aí, depois que eu voltei, eu trabalhei um tempo em Pelotas, daquela coisa, né, personal, instrutor de academia, tentando se encontrar, fazendo um pouquinho de tudo. Já querendo trabalhar com performance no esporte, né, fingindo que os alunos de personal eram atleta, né, botando a senhorinha lá para fazer sprint, salto, que na verdade é uma coisa legal de fazer. E depois eu acabei percebendo que Pelotas não ia me dar muito rumo nesse sentido de performance esportiva e eu resolvi mudar de cidade. Né? E eu fui para Floripa, trabalhei na BK Training lá, eles têm um curso bem bacana de treinamento funcional, o Jader e o Afonso, né, eles são da biomecânica, são doutores lá. E eles têm essa academia, eu trabalhei com eles com treinamento funcional, seja lá o que isso signifique, né? Porque funcional é uma coisa muito geral, mas enfim, não vou ser prolixo aqui, vou seguir no tópico. E eu trabalhei, na verdade não trabalhei, eu participei da seleção brasileira de rugby, né? Porque eu sabia que eu queria trabalhar com esporte coletivo e tinha um núcleo da seleção brasileira de rugby lá em Floripa, não sei se vocês sabem disso, agora não tem mais. E eu basicamente cheguei lá e falei, olha, eu quero aprender sobre performance esportiva, sobre esporte coletivo, eu quero trabalhar com isso um dia, então eu quero que vocês me deixem ficar aqui andando e perguntando coisa. E aí eles deixaram, né? E assim eu fui fazendo e fui aprendendo com os caras, com preparadores físicos super bons, rugby é um esporte super físico. Então, apesar de eu não saber nada de rugby na época, foi um baita aprendizado para mim. E que fez muita diferença na minha formação. Bom, e aí eu passei um tempo lá em Floripa nessa função e eu acabei tendo a chance de vir para a Suécia, tá? E eu já vou chegar como é que isso aconteceu. Mas aqui na Suécia eu basicamente já sabia que eu queria trabalhar com basquete, porque o meu background esportivo foi com basquete, né? Eu joguei federado no Rio Grande do Sul e, enfim, a minha infância e adolescência inteira foi com basquete, a faculdade também foi na cadeira de basquete como monitor, enfim, com projetos. E eu queria focar nisso porque eu sempre tive a visão de que esse lado prático que eu tinha da área ia me ajudar muito na hora de conseguir pensar o treino, de entender e de me comunicar especialmente com os atletas, né? Falar a mesma língua, entender a cultura. Isso é uma coisa bem importante para um preparador físico ou para qualquer pessoa que trabalhe com esporte. E é por isso que tem tanto treinador que não é nem formado e que se dá bem como treinador, né? Por causa da cultura e da linguagem, né? Da conexão que eles conseguem ter. E aí eu trabalhei nesse clube que é o DIF, tá? Ele é um clube grande daqui no futebol e no hóquei. E no basquete ele não era tão grande, mas como marca ele é muito grande. Ele é o rival do AIK, que é o AIK. Quem joga FIFA vai saber qual que é esse time aí. E depois de passar 2 temporadas no DIF, eu fui para o Free Sausage, né? Que se traduzir para português é Casa de Gelo, o que é bem conveniente para quem mora na Suécia, porque aqui é realmente um gelo. Mas, enfim, essa é só uma parte geral do que eu estou fazendo agora. E, na verdade, a forma como eu cheguei aqui, se puder passar mais um slide para frente. Aí, foi através do Spotify. Tá? O Spotify que me trouxe, na verdade ele não me trouxe, ele trouxe a minha esposa, né, que era a namorada na época, e então ela foi contratada porque ela trabalha com programação, e a gente veio por causa dela. Então eu não tive mérito nenhum, foi só sorte mesmo, tá? Mas enfim. E aí pode passar mais um. E aí o caminho para a primeira divisão também foi bem interessante, porque quando eu cheguei aqui eu não conhecia ninguém, né?
Eu simplesmente cheguei, eu larguei tudo e vim. E o que eu fui fazer foi ir atrás de gente que lidava com esporte. Então eu comecei a mandar e-mail para todo mundo, e, enfim, de várias áreas. E tem um treinador de 100 e 200 metros aqui, de sprint, né, de atletismo, que ele é bem conceituado, bem famoso no mundo todo, de quem é da área, né, do atletismo. E eu sabia que ele morava aqui, perto, né, 3 horas de distância. E eu mandei um e-mail para ele, ele respondeu. E eu perguntei se eu podia passar uma semana com ele lá. E aí ele disse que lógico que podia. Eu fui lá, fiquei vendo os treinos dele, né? Treino de atletismo que é super chato, por sinal, de 100 metros, porque o cara dá um tiro, fica 15 minutos sentado olhando o celular e depois vai para o próximo tiro. Mas enfim, tirei dúvidas e tal. E ele é um cara super conceituado aqui. E ele perguntou, ele gostou de mim e perguntou com o que eu queria trabalhar. E eu falei com basquete, né? E aí olha a coincidência, a filha dele era casada com o armador da seleção sueca de basquete, né? E o pai desse armador é o técnico mais renomado de basquete aqui da Suécia. Ele, na verdade, é americano, ele veio para cá há 40 anos e ele já trabalhou na Euroliga, em clubes grandes como Maccabi, enfim, clubes da Grécia. E então tinha essa conexão. E ele conseguiu me apresentar para esse treinador por conta disso. O treinador me recebeu e ele me deu como teste, né, fazer um aquecimento para o time dele. E aí eu fui lá, preparei o aquecimento, né, preparação do movimento da minha vida, botei lá mobilidade, ativação, processos cognitivos, enfim, tudo que eu sabia eu coloquei naquele aquecimento. E aí ele achou maravilhoso, disse que aquilo era o que ele sempre esperava em termos de movimento para jogador de basquete e tal, e me chamou para trabalhar de graça, porque eles não tinham dinheiro para pagar, porque eles estavam na segunda divisão, né? Era um clube novo, a parte do basquete, né? Tinha recém começado, estava só subindo as divisões, quando começa lá de baixo, sabe? Estreou e tal. Mas tinha um projeto bacana. E aí eu fui trabalhar de graça, porque eu não conhecia ninguém, não ia ficar só em casa o dia inteiro sem sol, nevando, né? Sei lá, ia ficar com depressão, sei lá eu. E eu fui trabalhar de graça. E eu passei a temporada inteira trabalhando de graça. E a gente fez um trabalho muito bom e a gente não perdeu nenhum jogo. A gente foi campeão invicto da segunda divisão e a gente subiu para a primeira, que é essa foto que vocês estão vendo aí na frente de vocês, né? Que foi a nossa estreia na primeira divisão. Como eu falei, a marca é grande, né? Tem torcida de futebol aí que está no meio desse jogo. Foi um griteiro, tinha acho que 5.000 pessoas aí nesse ginásio. Então esse foi o meu primeiro jogo aqui na primeira divisão. A gente ganhou, então foi uma experiência bem massa. Pode passar um slide mais, por favor? E a partir desse momento eu passei a receber pelo meu trabalho e não só isso, eu comecei a trabalhar com jogadores de mais alto nível, né? Então, para quem conhece basquete, conhece essas universidades, Arizona State, Gonzaga, Marquette, e ali tem um outro atleta nosso que participou da Summer League pelo Grizzlies, então eu participei com essas pessoas. E foi uma jornada legal, que foi interrompida por conta do corona, né? A temporada acabou faltando, acho que 8 ou 10 jogos, alguma coisa assim. E aí o que aconteceu foi que o clube fez um investimento maior do que deveria ter feito, na verdade correu um risco, né? E acabou falindo por conta disso, porque saíram os patrocinadores e tudo mais, e o time não conseguiu manter a grana para pagar todos os jogadores o que devia dos contratos, né? E mais conseguir ter recursos para se manter na primeira divisão, porque é super caro, né? E aí o time acabou, enfim, voltou algumas divisões e tal, tá na terceira divisão agora, eu acho, com trabalho de desenvolvimento. Mas aí, se a gente passar mais um slide, quando a gente começa a trabalhar e mostrar resultado, né, as pessoas começam a te ver e as coisas começam a acontecer, né? Então as pessoas viram o meu trabalho e gostaram dele. E dentro dessas pessoas foi o técnico desse time aqui, que no ano que eu subi, que no ano que eu disputei a primeira divisão, eles estavam na segunda e eles acabaram ganhando a segunda e subindo para a primeira. E quando eles subiram e o treinador ficou sabendo que o meu time tinha falido, ele me ligou direto e falou: ó, gosto do teu trabalho, preciso de ti, a gente está com um projeto, então vem trabalhar com a gente.
e aí foi isso que aconteceu. Esse é o Free Sausage, o clube que eu estou atualmente, e é um projeto totalmente diferente, não tem grandes jogadores do universitário americano, nem de outros lugares da Europa, mas é um projeto de desenvolvimento de atleta. Então são todos jovens, né? Tem ali média de 20 e poucos anos, e são prospectos aqui da Suécia, né? O meu clube é um hub cultural também, então tem gente de tudo que é lugar, com várias descendências ali, várias culturas diferentes no mesmo time. Então é bem bacana, vários deles são da seleção sub-20, sub-23. Então é um outro tipo de trabalho, só que é bem legal também. E é isso que eu estou fazendo agora. Vamos passar mais um slide. E além disso, eu tive outras chances, né? Outros jogadores e jogadoras começaram a ver o meu trabalho. E hoje eu trabalho com a Faria Abdi, que é essa jogadora sueca. Ela já jogou na WNBA 3 temporadas no Los Angeles Sparks, que é esse uniforme. Ela joga na seleção. E ela jogou bastante tempo na Turquia, no Galatasaray. Não, mentira, no Fenerbahçe. Não posso errar isso. E também ela estava na Espanha agora, nessa última temporada, e eu trabalhei com ela durante todo o processo de pandemia, né? E agora ela está voltando para o verão, que vai ser verão aqui, eu vou trabalhar com ela de novo durante o verão. Né? Então são coisas que vão acontecendo conforme a gente vai mostrando o nosso trabalho, né? Se a gente tiver paciência e recursos para conseguir se manter começando de baixo, às vezes pode valer a pena. Vamos passando? Bom, agora vamos ao que interessa, que é o assunto, né? Chega de introdução, de história. Vamos um pouquinho de conteúdo. Pode passar mais um, por favor? Aí. Então, periodização no basquete, mas não necessariamente no basquete, né? Periodização no geral, né? O Antônio Carlos Gomes, para quem não conhece o livro dele, é um livro bem interessante de se comprar, né? É um conteúdo, é uma referência, na verdade, né? Esse livro de 2009 que chama Treinamento Esportivo. Então, a periodização consiste em criar um sistema de planos para distintos períodos, então criar planos, né? Sistema de planos para períodos distintos que perseguem um conjunto de objetivos mutuamente vinculados, então objetivos em comum, né? Pode passar? E qual que é a importância disso no nosso treinamento, né? Basicamente é afunilar e conseguir selecionar o volume e a intensidade ou a qualidade dos exercícios, a frequência que a gente vai fazer, os nossos treinos, a duração, quais exercícios que eu vou utilizar, quais métodos que eu vou aplicar dentro desses exercícios. Então, tudo isso vai estar conectado com a periodização. Pode passar mais um? Mas para a gente entender mais sobre periodização, a gente tem que entender primeiro para quem que a gente está periodizando. Tá? Isso aqui é fundamental, esse quadrante aqui é de um livro de 2011, do Dan John, onde ele mostra, ali talvez esteja tapando o negocinho do microfone, mas a gente tem 4 quadrantes, né? Q1, Q2, Q3, Q4, com atividades diferentes. Então, a gente tem atletismo e LPO no quadrante 1, esportes de colisão, rugby, futebol americano no 2, forças especiais, que é tipo bombeiro, enfim, forças armadas, essas coisas assim. No quadrante 3, a gente tem esportes coletivos, futebol, basquete, handebol, qualquer esporte coletivo. E no quadrante 4, aula de educação física tradicional, essa de escola que a gente conhece. E se a gente olhar na esquerda ali, a gente tem o nível das habilidades. Então, quão desenvolvido a gente tem que ter cada habilidade, né? Ou capacidade motora. E embaixo, na setinha de baixo, a gente tem a quantidade de habilidades que a gente tem que desenvolver. Ou seja, no atletismo, eu não preciso ter muita quantidade de habilidades. Eu preciso correr, né? No LPO, eu preciso fazer um clean, preciso fazer um snatch, né? Eu não preciso fazer muitas coisas diferentes. Mas eu tenho que fazer essas atividades, essas habilidades, num nível muito alto de performance. Então, eu tenho que ser top do mundo lá, eu tenho que ser das melhores pessoas do mundo naquela habilidade específica para conseguir me destacar. No esporte coletivo, já é bem diferente. A gente precisa ter a gente precisa ter um nível bem menor, né? A gente não precisa estar no pico. Eu não preciso ser um sprinter que vai bater um recorde mundial de 100 metros para conseguir ser rápido no basquete. Eu não preciso ser um powerlifter que levanta lá 400 quilos no agachamento para ser considerado forte no basquete.
Eu tenho que fazer de tudo um pouco, mas ainda assim eu tenho as habilidades um pouquinho seletivas, né? Porque eu tenho um número X de habilidades, de movimentos que eu vou desenvolver dentro da quadra. E já numa aula de educação física, eu não preciso ter nível nenhum, basicamente, eu posso ser qualquer pessoa fazendo uma aula de educação física, e eu vou ter que desenvolver um repertório motor ali muito grande, que é o objetivo da aula, né? Embora muitas vezes a gente fique só jogando futebol e vôlei, essas coisas mesmo. Pode passar o próximo slide. Isso é uma coisa importante de entender. A próxima coisa é saber diferenciar entre esporte individual e coletivo no sentido de temporada, né? Então, no esporte individual, se a gente olhar os triângulos ali, a gente vai ter uma preparação para a competição enorme, né? Isso pode acontecer nas lutas também. E um período competitivo, que é a ponta do triângulo lá em cima, é pequeno. Então, poucas competições no ano, muita preparação para essas competições, tá? Enquanto que no esporte coletivo, é o contrário, né? Quem acompanha futebol sabe. Esse ano nem teve pré-temporada praticamente, teve 10 dias, né? Então, uma preparação muito pequena para um período de competição muito grande. Então, a gente tem que começar a pensar nisso e pensar, será que o modelo de periodização tradicional lá dos russos e aquela coisa toda serve para qualquer modalidade, para qualquer situação? Né? Eu acho que não. Vamos passando mais uma vez? Então, assim, a gente tem alguns problemas com a periodização atual e aqui eu vou começar a me referir aos esportes coletivos e principalmente ao basquete, tá? Mas vocês entendam isso e levem na vida de vocês como vocês acharem melhor, tá? Então, assim, a gente trabalha com abordagens de periodização que elas são baseadas em comportamento previsível e decisões ótimas, né? O que isso quer dizer? Eu sei exatamente todos os treinos que vão acontecer com o meu atleta, o que ele vai fazer em cada dia, quando que vai ser a competição, como é que está exatamente a carga dele, porque eu tenho menos habilidades para trabalhar, então eu posso realmente fazer um controle de tudo que ele está fazendo, e aí por meios diferentes, e eu posso tomar decisões ótimas baseado nesse comportamento previsível, ou seja, eu posso planejar o treino para ele realmente chegar no pico de performance dele no momento de competição, tá? E eu vou basear toda a minha periodização para conseguir chegar nesse pico. O problema disso é que o basquete e todos os outros esportes coletivos, ele é imprevisível e ele é instável. Ele é muito dinâmico, muda tudo, tem lesão, tem troca de técnico, tem temporada, tem jogo toda semana, tem treino, enfim, não tem como ter o controle de tudo perfeitamente da fisiologia, enfim, não tem como, é impossível. Então, a abordagem de periodização que a gente pensava, né, antigamente, ela tem que passar a se adequar para essa realidade de esporte coletivo, tá? Pode passar mais um slide? Vão falando aí, se estiver confuso, se eu estiver correndo demais, vocês me avisem, tá? E aí tem essa frasezinha legal aqui, que é o seguinte: quando confrontada com uma incerteza irredutível, então é uma incerteza, né, significativa, a robustez da abordagem é mais relevante para o desempenho futuro do que a otimização. Então, ser robusto é mais importante que ser ótimo. Pode passar mais um que eu já vou mostrar o que isso significa. Então, quer dizer o seguinte, como é que a gente resolve? Do ponto de vista fisiológico e biomecânico, a gente tem o cenário perfeito, né, que é o máximo de performance que a gente pode atingir, e a gente tem um cenário satisfatório. Isso quer dizer, basicamente, que o que a gente tem que fazer com atletas de esporte coletivo, de basquete, é fazer o suficiente. Né? Um atleta de basquete ele não precisa estar na sua forma perfeita, no pico da sua forma. Ele tem que estar sempre do bom, do moderado para o bom, mas o tempo todo. Se a gente lembrar ali da nossa competição, né, é muito longo o tempo de competição. Então, eu não tenho como manter ele no pico o tempo todo. Então, eu preciso ter um cenário que seja satisfatório com todo o caos que é o esporte coletivo dentro das semanas ali, de tudo que vai acontecer. Tá? Isso é baseado no conceito de MVP, né, que não é nem da educação física, mas é um conceito de mínimo produto viável. Quem quiser, não vou ler ali a descrição, mas quem quiser pesquisar um pouquinho.
mas é baseado nessa teoria, trazendo um pouquinho para a educação física, tá? A gente pode passar de novo? Então, basicamente isso quer dizer que certas soluções, elas podem não ser as ideais, né, do ponto de vista fisiológico ou biomecânico, mas elas vão ser as mais robustas para os problemas logísticos que tem dentro do esporte coletivo. Então, eu trago 2 exemplos para vocês. Problema 1, filosofia de trabalho do treinador. Né? A gente, queira ou não queira, tem uma hierarquia e tem coisas do treinador que a gente não consegue mudar. Né? Exemplo 2, particularidade de cada jogador. Cada jogador tem a sua história, cada jogador tem a sua família, ou é solteiro, ou tem algum problema disso, ou tem algum problema daquele outro, ou vem de uma cultura diferente, né? E, enfim, e isso vai afetar a nossa programação de treino, não tem como fugir disso. Vocês conseguem pensar em algum outro problema, algum exemplo que pode acontecer, que a gente tem que resolver do ponto de vista logístico e que não é ideal para um atleta? Alguém se arrisca? Não? Uma pandemia de coronavírus. Ah, exatamente. Isso torna mais longe do ideal ainda, né? Então, isso é um ótimo exemplo de um processo de adaptação de treino que ninguém nunca tinha parado para pensar nisso. Ninguém imaginou que ia ter que ficar um ano dando aula de um computador, né? Então, Alguma lesão também. exatamente, lesão muda tudo. E às vezes não é nem lesão, né? Às vezes é um processo de dor só, né? Alguma coisa desse tipo, mas com certeza. Aqui tem um exemplo bacana, que é que acho que daqui a um mês começa o Ramadã, né? Tem muito muçulmano aqui. Então aí são 2 semanas que os caras estão fazendo jejum, né? Então, e como é que faz daí? Vou chegar eu lá e porque tá na minha periodização que eu escrevi lá no início que essa fase tem que ser treino pesado e vou tacar o pau nos caras. Não tem como, né? Então tem várias coisas que vão fazendo diferença dentro do nosso planejamento. Vamos passar mais um? Então aqui é um exemplo bem simplista, tá? Do que é um treino ótimo contra um treino mais robusto. Tá? Isso aqui é só para exemplificar, tá, pessoal? O planejamento é muito mais complexo do que isso. Mas vamos supor que eu tenho uma semana em que eu planejei ali na quarta-feira um treino de velocidade de 30 minutos. Tá? Então, uma sessão completinha de velocidade, preparação do movimento, coordenação, tiro forte com descanso certo ali para desenvolver velocidade, planejado certinho. Só que aí, o treinador quis fazer uma reunião, quis ver vídeo, quis, sei lá, eu fazer o quê, né? Às vezes tem que fazer filmagem, o pessoal do marketing vem e tal, e aí não tem muito o que fazer. E aí eu perdi essa sessão. E aí eu não tive um estímulo de velocidade nenhuma vez na minha semana. Fiquei sem velocidade. Agora vamos pensar que eu planejei 5 sessões na minha semana de velocidade de 5 minutos, uma microdose que chama. Isso é um conceito legal de se pesquisar hoje em dia também. Microdose de treino. Então 5 minutos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, né? E aí deu alguma zica na quarta e na sexta. Não consegui fazer o treino. Mas eu tive 5 minutos na segunda, terça e quinta. Então eu tive 15 minutos de velocidade. É o ideal fazer uma sessão dessas, fazer 5 minutos por dia, fisiologicamente falando? Não é o ideal. Porém, é melhor ter esse estímulo, essa dose mínima de estímulo, do que não ter nenhuma dentro do processo de treino. Tá? Então, são essas as adaptações que a gente tem que ir pensando dentro desse cenário caótico que muitas vezes nem é profissional. Tá? Isso aqui pode ser aplicado para clubes que atletas têm que trabalhar em outros empregos, enfim. E aí a coisa vai mais longe ainda do que a gente está conversando aqui. Pode passar mais um, por favor? Pode fazer um comentário, pergunta, Gabriel? Claro. Nesse caso, por exemplo, perdeu, né, a sessão que seria, digamos, o ideal, né, que era treinar aqueles 30 minutos lá. Essas sessões de 5 minutos seria com a ideia de não perder o que ele já tem, né, de condicionamento físico relativo à velocidade. Tá certo essa ideia ou não? Também, isso.
de conseguir fazer uma manutenção, não vai ser aquele estímulo ótimo, né, que vai dar aquela supercompensação lá em cima, mas o cara mantém. E se a gente fala de velocidade, a gente está falando de coordenação também, né? A velocidade não é só a questão muscular, a questão de tendões, de articulações, mas também tem a questão de movimento mesmo, de qualidade de movimento, né? Então, isso é interessante de manter também. Bom, e aí então, como é que a gente decide o que fazer, né? Porque eu não vou tratar aqui de periodização ondulatória, de periodização linear, de todas aquelas. Isso aí vocês podem pegar em qualquer livro dos mais clássicos, canal no YouTube, vocês vão aprender isso nas próprias aulas da faculdade. Só que tem uma problemática muito grande aí. Primeiro que a má interpretação de vários desses sistemas e também a falta de aplicabilidade dentro da realidade mesmo, sabe? Não tem como. Então, o que acontece é que a periodização, ela não existe. Não, ela existe, mas ela é um processo que ela é totalmente conectado com o calendário, né? Então, é o calendário da minha equipe e da minha temporada que vai ditar o que eu vou fazer. E ela é um processo sempre contínuo, tá? A periodização ela sempre vai acontecer durante todas as semanas. Depois tem um slidezinho mais para frente que vocês vão ver, conseguir visualizar melhor, tá? Pode passar? Posso fazer outro comentário? Vou te incomodar, já que os alunos não estão te incomodando. Claro. Posso fazer um comentário, né? A gente trabalha na questão da introdução da periodização, né? E aí, claro, vai trazer aquele modelo lá né, de Matveev, de Verkhoshansky, né? Com uma ideia de como surgiu. Esses talvez sejam os modelos mais simples e regulares que a gente pode apresentar, né? É óbvio que aqueles modelos clássicos não são mais dentro da dinâmica, né, das competições, em qualquer modalidade esportiva, individual ou coletiva, elas não são viáveis, elas não vão trazer grandes resultados, né? Porque ela prevê 1 ou 2 picos, né, de rendimento durante o ano. E aí, isso, claro, é uma pergunta lógica que os alunos fazem, tá, professor? Mas isso aí ainda funciona? Mas ainda é assim? Olha, não é, mas a gente precisa começar de algum lugar, né? Precisa entender o modelo clássico mais básico de todos, para daí, a partir desse modelo básico, a gente conseguir avançar, né, através de mais estudo, mais experiência prática, uh, então, para poder se aprofundar em modelos mais, digamos, factíveis, né? Como tu vem trazendo aqui para nós. Não sei se tu concorda com essa ideia. Concordo 100%. Acho fundamental entender da onde as coisas surgiram e por que elas surgiram, né? E também eu acho que essa base de conhecimento, eu acho que ler e estudar esses autores clássicos é fundamental. Eu tenho um livro do Carmelo Bosco aqui atrás de mim, não dá para ver, que é o cara da força, né? Super tradicional. Então, essa base, essa parte mais básica é muito importante. E tem muita coisa que a gente olha hoje em dia. Aliás, tem muita coisa que tem pessoas vendendo hoje em dia, né? Se dizendo inventor da roda, estou inovando e não sei o quê. E aí tu vai olhar, se tu estuda os clássicos, tu vai ver que o cara tá vendendo uma coisa que já se fazia em 1930. Então, é a base de tudo, né? É importante entender, mas é importante também saber para onde a gente está indo e como a gente precisa se adaptar, né? Hoje em dia tem todo um outro, né? O esporte ele é mais guiado pela TV do que pela parte humanitária, né? De cuidar do atleta e tal, enfim, tem dinheiro envolvido, política, e aí a gente tem que se adaptar e trazer processos novos, né? Pode passar, por favor? Bom, e aí basicamente para a gente conseguir deixar o calendário nos guiar, a gente vai ter um processo de volume e de performance, uma relação, né? Durante toda a temporada, que vai ter uma variação pequena ali entre as fases de treino.
né? Então a gente vai entrar nisso um pouquinho mais para frente, mas a gente tem a pós-temporada, a pré-temporada, eu vou explicar tudo isso daqui a pouco. A gente tem a temporada, a gente tem o período de férias, né? E a única regrinha que a gente vai mais ou menos tentar seguir é que o volume ele vai ser um pouquinho maior durante a pós e pré-temporada, e conforme vai se aproximando do final da temporada, a gente vai baixando esse volume e vai deixando a performance se sobressair em relação ao volume, né? A gente sabe que quanto mais volume a gente coloca, mais estresse no corpo e a performance baixa. Depois que a gente consegue compensar e a gente vem com a performance. Mas isso aqui, pessoal, é uma variação muito pequena, tá? Não é como se isso aqui fosse um valor 100 e isso aqui fosse um valor 2. Isso aqui é um 45 e isso aqui é um 42, entendeu? É pouca diferença, não tem muita oscilação. O volume ele vai se mantendo mais ou menos igual, o volume e a intensidade, a performance vai se mantendo mais ou menos igual durante toda a temporada. Ele só vai mudar um pouquinho mesmo, porque a ideia é que a gente consiga progredir o atleta até o final da temporada, né? E para isso a gente tem que evitar os picos na performance, né? Mas isso é só para exemplificar mesmo. Vamos passar para o próximo? Bom, e aí então, como... Uhum. Eu não sei se talvez em algum momento tu vá abordar isso. Na questão de gênero, isso é livremente adaptado ou tem alguma mudança muito grande? Se tu pensa na periodização de uma equipe feminina ou de uma equipe masculina? Se eu pensar no macro dessa forma, é totalmente idêntico. Tá? Totalmente idêntico. Talvez mude se a gente pensar mais micro, mas, sinceramente, eu não trabalho com mudança de treino em relação a gênero. Hoje em dia eu trabalho basicamente da mesma forma, tá? Principalmente porque, como eu falei, é um trabalho sempre do moderado para o forte, nunca é o trabalho de pico, né? Então, a gente não tem que ter esse controle tão forte como tem em outras modalidades. Bom, mas aí, entrando na parte do calendário, a gente tem que entender cada fase, né? Então, a gente tem a nossa fase de descanso ativo. A gente acabou de sair de uma temporada e a gente está descansando, mas não está, né, jogando videogame só ou dormindo. A gente vai fazer outras atividades, vai nadar, se joga basquete, né? Vai nadar, vai pedalar, vai jogar tênis, golfe, enfim, vai fazer alguma coisinha ali só para manter o mínimo possível de forma, mas não estressar muito, não sobrecarregar muito com movimentos que a gente já faz durante a temporada inteira. Na pós-temporada, que é uma coisa que não é tão comum no Brasil, que é o período entre as férias ali e a pré-temporada, é um período de preparação individual, desenvolvimento individual. Então, muitos jogadores de basquete têm o personal trainer, tem o cara que a pessoa que vai treinar os skills, que é as habilidades, então vai tentar aprender uma habilidade nova, um tipo de arremesso diferente, um drible diferente, enfim, vai trabalhar individualidades e coisas pontuais que são falhas naquele atleta. Então, se falta velocidade, a gente vai trabalhar ali. Se falta trabalhar um pouquinho de pliometria, vai ser ali. Porque ali é um período que a gente já descansou e que a gente não tem toda a carga tática de basquete ainda no nosso corpo. Então, dá para trabalhar em cima de quase qualquer capacidade que seja necessária de acordo com aquele indivíduo. Tá? Dentro da pré-temporada, a gente já passa por uma preparação mais de equipe. Então, já vai bem forte com o lado tático, né? Já começa a formular ali o time titular, como é que vão ser as táticas, as trocas, as jogadas, ensina para os jogadores novos, reforça com os antigos. E a gente vai pensar já uma preparação física que incorpore toda essa parte tática. Então é um momento muito delicado porque tem que trabalhar muita coisa ao mesmo tempo. É muito basquete, muito volume de treino, muito trabalho de força, muito trabalho de velocidade, muito trabalho de tudo, né? Então a gente tem que trabalhar com bastante seriedade nesse período porque é bem complicado de organizar, principalmente se tem um treinador doido, aí fica mais difícil ainda. Bom, e aí durante a temporada a ideia é competir e também desenvolver, né? Essa ideia que a gente treina só na pré-temporada e se mata lá, se arrebenta,
e depois, durante a temporada, não faz mais nada, né? Isso é muito falho. Então, a gente desenvolve forte na pré-temporada e segue com uma progressão, né, razoável durante a temporada inteira. Então, ao invés de eu melhorar muito pré-temporada e nada na temporada, eu melhoro médio na pré-temporada e vou melhorando aos pouquinhos durante toda a temporada, porque quando eu chegar lá nas finais, né, se eu chegar, eu vou estar trabalhando somente em cima da recuperação e do ganho de performance. Então é como se fosse um tapering, né? Que seria fazer um pico de performance durante as finais. Vai ser mais processo de reabilitação, de recuperação, de regeneração bem forte, focar na alimentação, existe periodização da nutrição também, né? Então, várias coisas que a gente vai colocando ali para se recuperar e conseguir atingir o máximo de performance durante esse período aí, que não é tão longo. Se a gente vê no próximo slide ali, a gente vai trabalhar durante as férias 2 a 4 semanas, né? Pós-temporada 4 a 5 semanas, às vezes é bem mais, tá? Às vezes é quase 16 semanas aí de pós-temporada, principalmente se não foi para as finais lá. Pré-temporada, geralmente entre 5 e 6 semanas, pode ser 4, pode ser 8, mas geralmente entre 5 e 6. Temporada longa, né? Geralmente uns 6 meses aí, vai. E aí as finais vão durar de 4 a 6 semanas. Então é aí que a gente vai ter esse trabalho de recuperação forte, vai ser jogo e jogo e jogo e jogo. Então é fisioterapia, recuperação, alimentação, sono e muito descanso, né? O Só treino uma vai dúvida. ficar... Claro? O descanso ativo, a atividade que vai ser feita nele é pré-determinada ou fica dentro de uma escolha do atleta, dentro de algumas opções, ou como é isso? O descanso, ele faz parte do treino também, tá? O descanso, ele é um treino, na verdade, é um treino recuperativo. Aqui, mais para frente, eu tenho uns exemplos de treino ali, e acho que vai ficar bem claro para responder, e eu volto nessa pergunta quando eu chegar ali, pode ser? Obrigada, tá certo. De nada. Pode passar para o próximo já, então? Bom, e aí então eu já entendi o que eu tenho que fazer em cada fase, né? E aí o calendário já começou a me falar como é que eu tenho que começar a pensar o meu treino. Mas aí o que vai me ajudar ainda mais a saber o que eu tenho que fazer com meus jogadores de fato, né, na prática, são os jogos, né? Então eu tenho que saber, antes de começar a temporada, e aqui não tem nada a ver com fase, com tipo de periodização, é só realmente a parte do calendário, tá? Eu tenho que saber quantos treinos eu vou ter na pós-temporada, na pré-temporada e na temporada e nas finais, quantos pré-jogo eu vou ter, que é o dia antes do jogo, né? Que é um treino um pouquinho diferente, quantos jogos eu vou ter e quantos pós-jogo eu vou ter. Tá? Pós-jogo também é o treino logo após o jogo, que vai ser um pouquinho diferente. Então, quando a gente fala de treino, é o treino normal, né? Aí vai a carga de cada dia, enfim, vai depender do planejamento que fez naquela semana, a gente já vai chegar nisso. Quando a gente fala de pré-jogo, é um treino com uma carga muito reduzida, tá? Então, normalmente a gente vai falar aí de um basquete de cerca de 10 minutos de atividade, 15 minutos de atividade forte, tá? Não mais que isso. E a gente vai falar de um treino, talvez na academia, um preventivo, daqui a pouco um trabalho de força, mas com baixo volume. Gosto de trabalhar bastante isométrico nesse dia, porque gera uma ativação legal da musculatura, sem gerar fadiga, tá? Então a gente tem algumas táticas aí para o pré-jogo para não gerar fadiga, essa é a ideia. Dia de jogo, dia de jogo, né? Então vai jogar, é a carga máxima, é pesado, tá? Dia pesado. E o dia de pós-jogo é o dia recuperativo, tá? Então a gente vai ter, pode fazer, enfim, desde massagem até liberação miofascial, até trabalho de mobilidade, um trabalho de cardio bem leve, né? Então corridas leves, pode fazer um trabalho de arremesso que seja com deslocamentos leves também. Então vai ser um dia mais voltado para recuperar o corpo, tá? Se a gente for trabalhar na academia, o dia dentro da força, o dia recuperativo da força, ele é de membro superior, tá? Porque basquete a gente joga com a perna, o que vai fadigar mesmo é a perna. Então no dia seguinte do jogo a gente vai trabalhar com membro superior. Eu achei que eu não ia responder a pergunta agora, mas acho que eu já estou meio que respondendo, né?
E aí, enfim, tem várias medidas de recuperação hoje em dia, né? Tem compressão, tem gelo, tem calor, enfim, tá uma discussão em relação a isso aí, mas tem várias medidas que dá para se fazer em relação a isso. Mas vai ser um treino leve ou talvez nem seja treino, talvez seja um dia off, tá? Pode passar mais uma vez? Bom, e aqui a gente chega dentro do que eu penso por periodização hoje em dia, tá? E vale lembrar que esse é o meu ponto de vista, tá? Tem milhares de treinadores no mundo inteiro, muitos deles fazem as coisas de formas diferentes e vários deles têm bons resultados fazendo coisas diferentes. Então, não existe uma receita de bolo para isso, é só uma ideia e um pensamento para vocês irem atrás depois, se quiserem, por conta própria. Então, basicamente, a periodização ágil, tá? Ela vai acontecer em ciclos dentro de todo o nosso ano, tá? Então, geralmente eu posso fazer esse ciclo semanalmente, eu posso fazer a cada 2 semanas ou até a cada 3, 4 semanas. Eu gosto de trabalhar com períodos de 2 semanas, tá? E como é que funciona? Eu faço o planejamento para essas 2 semanas, eu planejo o que eu vou fazer, eu faço a aplicação, muitas vezes tendo que mudar o planejamento, e aí no final dessas 2 semanas eu faço uma análise, tá? Então, quando eu faço o meu planejamento, e aí quando eu faço a minha análise, eu vou analisar os resultados que eu tive, né, como é que os atletas estão indo, e eu vou voltar para o planejamento de novo. Então, é sempre esse ciclo constante durante o ano inteiro, tá? E quando eu faço meu planejamento, o que eu tenho que levar em consideração? Né? É um monte de coisa. Tem treino de força, tem treino de basquete, tem as cargas de treino, tem jogo, tem viagem, né? Então, tudo isso vai dentro do meu planejamento. E aí, eu tenho que levar em consideração a individualidade do atleta também. Ele é um atleta que, por exemplo, joga mais minutos, né? Então ele já salta muito. Será que para esse atleta eu vou colocar algum treino de salto? Melhor não, né? Agora, se é um atleta que ele vem da base e não joga quase nunca, não joga praticamente nenhum minuto. Então, com ele, daqui a pouco dá para dar uma puxada, né? Aí eu tenho um atleta que ele não tem quadril, que eu falo, né? Por que não tem quadril? Porque o quadril tem que fazer rotação, né? Interna e externa. Se o quadril dele não está rodando, não está fazendo o que um quadril deveria fazer, então eu falo que ele não tem quadril. Então, talvez para esse atleta eu precise planejar exercícios de quadril. Aí eu tenho um atleta que sentiu uma dor no Aquiles. Aí eu tenho que trabalhar uma prevenção, uma reabilitação junto com o físio para esse Aquiles, junto com exercícios que não vão forçar esse Aquiles mais do que ele já vai ser forçado no treino de basquete, porque não pensa que ele vai sair do treino de basquete, porque não vai. Então tem toda essa questão dentro do planejamento. E a aplicação vai mudando, né? Eu planejo uma coisa, aí lá no meio do treino o cara tomou uma porrada no joelho, tá mancando, já não dá para fazer o que eu tinha planejado. E assim vai indo, né? E essas análises, elas são interessantes também. Então, a análise nem sempre precisa ser de performance, né? A gente pode fazer análises subjetivas, porque na verdade, atleta, e atleta de basquete principalmente, eles são meio preguiçosos, eles não gostam de fazer teste de salto, né? A gente pode fazer teste de salto lá e ver, o cara piorou 7% do salto, então, opa, tá muito forte o treino. O cara melhorou 5%, então tá legal, vamos continuar, né? Dá para fazer isso. Mas para mim não dá certo porque os caras eles não gostam de saltar e acham que vai lesionar e tal, então, enfim, eu evito. Mas dá para fazer análise subjetiva, né? Então, percepção subjetiva de esforço, questionário de qualidade de vida, de estresse, né? Dor muscular, fadiga, enfim, outros tipos de questionário. E o próprio visual, né? O subjetivo visual também, né? O cara tá melhorando, não tá? Como é que ele tá rendendo? Como é que tá a pontuação? Como é que tá indo tudo? Então, a gente consegue fazer vários tipos de análise aí, sem fazer um teste físico, especificamente, né? Agora, hoje em dia, um tópico que está em alta é a variação de frequência cardíaca, né? Os caras fazem um teste de 3 minutos, vendo a variação da frequência cardíaca, e aí, dependendo de como for ali o resultado que sai, eles têm um aproximado do quanto que o atleta está fadigado e tal. Enfim, tem várias formas de fazer.
mas eu vou mais na questão subjetiva mesmo, até porque é mais prático e precisa de menos recursos, né? Mas é mais ou menos por aí. Pode passar para o próximo? Já está com 58 minutos, pode passar da 1 hora ou não pode? Tá, não, tá tranquilo. 1h30 não tem problema nenhum. Tá bom, aqui já é 1h30 da manhã, tá bom? Bom, e aí, assim, a vantagem de sempre ir se organizando ali de acordo com as semanas, né, fazendo esse ciclo durante a temporada inteira, é que a gente sempre sabe exatamente onde a gente está, né? Se a gente faz um planejamento lá do início e aí só segue aquilo à risca, né? Escreveu a caneta, não tem como apagar e vai só seguindo aquilo até o final, tem uma hora que a gente se perde e não sabe mais em que ponto a gente está, né? E aqui a gente sempre consegue saber mais ou menos onde a gente está em relação a cada jogador, né? E a ideia principal para mim, que resume isso tudo, é que a gente não está tentando aumentar o teto do jogador, né? A gente está tentando aumentar o chão. Ou seja, a gente não quer pegar a performance dele e levar lá para cima em relação ao teto dele. A gente está tentando aumentar o chão. Então, pegar o mínimo que ele pode produzir e ir aumentando aquele mínimo. Então, deixar ele longe de uma performance ruim. Tá? Essa é a ideia, deixar ele sempre naquele moderado, como eu falei desde o início para vocês. Tá? Pode passar mais um slide. E aí aqui é só um exemplo mais prático para vocês verem. Aqui a gente tem cargas de 0 a 10 ali, tá? Isso aqui pode muito bem ser uma percepção subjetiva, né? De 0 a 10, por que não? Super simples, mas funciona, né? Onde a gente vai ter um exemplo de pré-temporada, tá? É só para exemplificar mesmo. Uma semana de pré-temporada, né? De segunda a domingo, onde a gente vai ter, por exemplo, na segunda, uma carga moderada para baixo, onde a gente vai ter um trabalho de força com um trabalho de basquete, né? A gente vai ter na terça um trabalho moderado mais alto, então provavelmente aqui o basquete foi mais puxado, né? E a gente teve um processo de reabilitação junto, para dar uma segurada, uma soltada, talvez no final do treino ali. Na quarta-feira, a gente trabalhou com 2 basquetes, então provavelmente isso foi um turno duplo, trabalhou manhã e tarde, né? E por isso que a carga está lá em cima nesse dia, né? Está no 10. E a gente ainda fez um trabalho de academia, né? Aí na quinta, consequentemente, o treino baixou para moderado, com um processo de reabilitação e basquete. E aí, se vocês olharem, terça, quarta e quinta são cargas ali, né, do meio para cima, então são cargas altas. Então a gente geralmente trabalha com, mesmo na pré-temporada que é mais puxado, geralmente com só 3 dias seguidos de carga mais alta, assim, tá? E aí, então ali no quinto dia, que é a sexta-feira, a gente tem um processo totalmente recuperativo, e já respondendo mais uma vez a pergunta, que é um processo de trabalho na água, né? Então, pode ser com natação, pode ser com tipos de corrida na água, que não vai ter impacto, vai ser legal ali, enfim, para o fluxo sanguíneo, vai ser um trabalho recuperativo bacana, os caras se sentem regenerados mesmo depois de trabalhar na água, então é sempre legal de colocar, especialmente depois daquela terça, quarta e quinta ali, que foi um processo bem puxado, né? E aí no sábado a gente já volta com um trabalhinho mais forte, né? Academia, basquete e algum preventivo. E no domingo, de novo, turno duplo com basquete e força e mais o basquete no turno sozinho, né? Então isso é um exemplo de como se organiza mais ou menos a função das cargas ali, né? Não estou mostrando para vocês o que se faz em cada treino, porque aí seria muita coisa, mas mais ou menos para vocês terem uma noção de como é que é organizado esse processo e que é bastante treino, né? Pode passar para o próximo? Posso fazer mais uma pergunta com relação à academia, tá? E aí a gente tem sempre aquela ideia ou aquela preocupação de dizer, pô, vocês têm que treinar de forma específica, né? A especificidade do movimento e tal. Então, ficar na academia e achar que a gente vai transferir aquela força que a gente tem no agachamento vai ser diretamente proporcional à força do salto, né? A gente tem é lógico que não é assim que funciona. Mas agora vendo, né, o teu modelo aqui, o teu microciclo, né? Academia. Quando tu fala academia, tipo, tem trabalhos de regeneração, do que se trata o trabalho da academia?
Aí, olha, é muita coisa. Porque hoje em dia, eu tento aproximar o máximo que eu consigo a academia do meu objetivo de performance. Tá? Então, na verdade, tem dois lados da academia. Eu tenho o lado saúde do jogador, esse é o principal. Prevenção de Então, lesão. isso, prevenção, esse é o principal. Então, por exemplo, se ele tem algum déficit de força que eu identifiquei na posterior da coxa, sei lá, eu vou trabalhar ali de forma um pouco mais isolada, talvez, tá? Então, isso é um exemplo de saúde, né? Além disso, porque a academia, a gente pensa no agachamento, no terra, mas, na verdade, eu estou no ambiente da academia, mas eu estou trabalhando o movimento deles, né? Então, Exatamente, era esse ponto, né, que eu queria que desse um exemplo, assim, eu faço esse exercício porque isso é bom para tal técnica do basquete, sabe? Uma ideia assim bem simples para a galera se dar conta assim do que é. Tá. Uma ideia bem simples. Não, é que o problema é que eu tenho usado uns exercícios meio doidos, assim, então fica difícil de explicar sem mostrar, sabe? Eu deveria mostrar para eles. Vai no Instagram que vocês vão entender. Dá uma olhada no Instagram lá depois, porque na verdade a ideia toda, né, quando a gente não está falando de saúde, a gente quer usar a academia sim para melhorar a performance, né? Mas como o Fernando falou, a transferência do agachamento para um salto, por exemplo, não é uma coisa muito exata, né? Então eu busco trabalhar em cima de ângulos, tipos de contração e velocidade de contração específicos, tá? Então, por exemplo, tem um trabalho que eu faço, porque se a gente pensar num salto em uma perna, a gente vem correndo e salta em uma perna, tá? Isso é um trabalho que exige extrema rigidez, né? A gente tem que bater no chão, meu tendão tem que suportar aquela porrada, minha articulação tem que suportar aquela porrada, eu tenho que gerar energia elástica e eu tenho que ter minha musculatura me ajudando, me auxiliando nesse processo. Então, eu não consigo fazer um levantamento terra máximo, tá? Que eu consiga ativar e trabalhar em cima de tudo isso. Por que o levantamento terra não é máximo? Olha o conceito louco que eu vou passar para vocês aqui. Isso aqui é uma viagem que eu vou falar, tá? Mas presta atenção. O levantamento terra não é máximo porque a gente fez o levantamento terra. Então, ele não foi máximo, eu consegui fazer. Ou seja, eu não precisei ativar tudo que eu tinha que ativar para trabalhar de forma máxima. Então, um exemplo seria fazer um isométrico que chama mid-thigh pull, que tu puxa, tu vai no Smith, tu coloca a barra no ângulo que tu fique similar ao teu salto, né, o salto em uma perna, e aí tu empurra o chão e tenta arrancar aquela barra dali de qualquer jeito, ela não vai se mexer, né, porque ela tá cheia de peso, então a ideia é ser imóvel, e aí sim eu tô gerando uma ativação enorme ali, muito maior que no levantamento terra, num ângulo mais específico que o levantamento terra, né? Porque no levantamento terra, por exemplo, a gente vai ter inércia, né? Então a gente vai sair lá de baixo, vai ser mais difícil o movimento embaixo do que em cima. Então eu não estou enfatizando os ângulos corretos. Então, cara, isso é um exemplo, mas tem, sei lá, milhares de exercícios. Aí vocês têm que dar uma pesquisada em, por exemplo, sistemas complexos, né? Sistemas dinâmicos. O Franz Bosch é um holandês que tem uma linha bem doida nesse sentido. Então é legal dar uma pesquisada. Mas se eu penso em performance, geralmente os exercícios que vocês vão ver lá no meu Instagram não vão ser os exercícios tradicionais de academia, tá? Mas eu uso exercícios tradicionais, porque às vezes precisa gerar uma hipertrofia, precisa gerar um trabalho de força que não estresse o mesmo padrão de movimento que eles já estão estressando no basquete, tá? Então eu uso os tradicionais também. E aí depende do planejamento. Só que isso aí são anos pensando, estudando, montando, errando, fazendo até chegar numa conclusão da forma como eu gosto de trabalhar e conseguir pensar isso e mudar durante o próprio processo de treino na academia ali mesmo, sabe? Então, fica difícil de explicar em 5 minutos. Mas é legal. Esse conceito do que funciona, do que não funciona, né, de funcional, ele é bem interessante porque
funcional é relativo, né? Por exemplo, tem muita gente que fala que uma rosca bíceps não é funcional, né? Mas aí fala que o levantamento turco, o Turkish Get Up, não sei se vocês conhecem esse exercício, é funcional. Só que eu não conheço nenhuma pessoa que levante do chão, da cama, fazendo um Turkish Get Up, né? Mas se tu pegar uma mãe, por exemplo, que quer levantar o filho lá e ficar dando carinho, aquela coisa toda, né? Para ela, uma rosca bíceps talvez seja funcional, né? Então, enfim, sei lá. Mas isso é uma linha de pensamento minha, um pouco polêmica, é melhor não entrar muito por aí. Mas pode passar o slide, se quiser, ou se tiver mais alguma pergunta, a gente pode tentar responder também. Eu sei que a resposta ficou confusa, ninguém entendeu nada, mas é que é confuso mesmo, não adianta. Importante que agora a galera vai lá no teu Instagram e vê os exercícios que tu posta lá. E a ideia é diferente do que a gente está, ou pelo menos uma ideia mais, uma imagem disso que tu está tentando trazer para a gente. É bem difícil. Bom, mas enfim. E aí, quando a carga de trabalho está relacionada à temporada, o que vai ditar como é que eu vou organizar meu treino vão ser os jogos, tá? E importante ressaltar que muita gente esquece que o jogo ele é um processo de condicionamento também. Tá? Então, o jogo ele é um treino, na verdade, né? Tem um processo físico acontecendo ali. Então, tanto que eu coloco ele em vermelho com a carga mais alta. Tá? Isso eu estou considerando que o jogador jogou um número apropriado de minutos. Né? Se for um jogador que não jogou, aí é diferente. E a gente sempre pensa o treino em relação ao jogo. Então, vamos pegar o jogo que está no meio, na quinta-feira ali. Né? A gente tem o jogo menos um dia na esquerda, na quarta, jogo menos 2 dias, jogo menos 3 dias. Tá? E para frente a gente tem o jogo mais um dia e o jogo menos um dia, de novo, porque já tem um jogo lá no domingo. Tá? E aí tem algumas regrinhas que a gente vai seguir. Então, por exemplo, sempre no jogo mais um vai ser um dia recuperativo. Então é a carga mais baixa possível. Tá? O jogo menos um vai ser um dia leve, um dia verdinho, mas é um dia que vai ter uma carga de treino, mas que eles consigam recuperar em até 24 horas ali, até chegar o momento do jogo. Tá? Então eles vão trabalhar um pouquinho, não tem problema. O jogo menos 2 já vai ser um pouco mais puxado. Se tivesse um jogo menos 3, que não, no caso aqui o exemplo que eu estou dando, é como se tivesse tido outro jogo no domingo ali, né? Não sei se dá para entender. Mas se não tivesse nenhum jogo no domingo, se fosse só a segunda-feira, o domingo foi livre, por exemplo. Aí poderia ser a carga mais alta ali no jogo menos 3. Né? Poderia ser uma carga de condicionamento realmente. E aí se a gente pegar os exemplos da força, talvez nesse jogo menos 3, se tivesse, né? Se não tivesse um jogo antes, se fosse uma carga alta de treino, ali eu colocaria um exercício na academia específico, forte, pesado, mais voltado para o basquete. Enquanto que no jogo menos 1, eu vou trabalhar um exercício um pouco mais de caráter preventivo, né? Um pouco mais geral. Então, tem essa diferença aí, no treino de força e também a parte de condicionamento. Mas a gente já vai chegar nisso logo mais também. Bom, aí a gente pode passar. Então, assim, ó, na prática, e eu peguei um exemplo aqui que é da periodização em blocos, tá? Onde a gente teria o bloco 1 de capacidade física 1, capacidade física A, bloco 2, capacidade física B, bloco 3, capacidade física C, né? Trabalhando, cada bloco seria um período aí de algumas semanas, né? Fica impossível de aplicar dessa forma por conta do número de jogos e da quantidade de treinos, tá? Então, treino de basquete, né? Então, pode passar mais um? A gente vai trabalhar no esporte coletivo sempre todas as capacidades físicas, todas elas, só que com diferentes ênfases, dependendo do indivíduo, dependendo do objetivo, dependendo até da fase que a gente está, do dia da semana, como a gente viu ali atrás, né? O dia da semana que a gente está, se tem jogo, se não tem, como é que está a carga da pré-temporada, como é que não está. Então, tudo isso vai guiando o que eu vou colocar. Né? Pode passar mais um? Então, se a gente pegar o exemplo aqui ó, agora do treino de força, ó. Então se a gente tem, pegando o exemplo da temporada, tá? Isso aqui é da temporada, ou na pré-temporada se tiver jogo. No primeiro quadrinho ali, o jogo está distante, então como eu falei, jogo menos 3, menos 4 de repente, vai? É um espaço que a gente tem para trabalhar força, para trabalhar hipertrofia e para ter um pouquinho mais de volume de trabalho,
Porque aqui eu posso me dar o luxo de repente, ficar com um pouquinho dolorido, de repente ficar um pouquinho fadigado, porque eu tenho bastante tempo para recuperar, né? Então a gente pode usar, aqui eu coloquei exemplos bem simples, né? Levantamento terra, agachamento, supino, bíceps, tríceps, exemplos que todo mundo conhece. Aí se a gente tem um jogo de média distância, então um jogo -2, vai? A gente pode trabalhar com velocidade, um pouquinho de pliometria, um pouquinho de potência, né, volumes baixos, que são coisas que a gente consegue recuperar antes de voltar, antes de ter o jogo. Então a gente pode trabalhar com tiro com sobrecarga, pode trabalhar com um pouquinho de salto, dependendo do jogador, né? Em modalidades que não se salta tanto, pode trabalhar um pouquinho mais, como futebol. Pode fazer levantamentos balísticos. Eu não trabalho com levantamento olímpico, porque o custo-benefício para mim não é muito bom, mas eu tenho outros tipos de levantamentos balísticos que eu uso. Então eu trabalho muito o high pull com a barra hexagonal, por exemplo, a barra aquela, né, que é um quadrado assim, que é um hexágono, né? Então eu faço como se fosse um terra, só que com potência, e levo os cotovelos para cima, então eu uso bastante esse. Não precisa, a linha de aprendizagem dele é muito rápida. E aí se eu tenho um jogo em seguida, então um jogo um dia antes do jogo, ou até no mesmo dia do jogo, tá? A gente trabalha muito aqui com levantamento, com academia no dia do jogo, tá? Isso é uma coisa interessante. E aí, lógico que é um volume baixíssimo, né? 20, 30 minutos no máximo. Eu vou trabalhar isometria, que é um tipo de treino que não vai me gerar fadiga, não vai gerar dor muscular. Eu vou trabalhar com agilidade, então processos cognitivos, daqui a pouco até de membros superiores, coloco, sei lá, 4 cores numa mesa, o cara fala um número, o meu jogador tem que ter uma cor referente, cada cor vai ser referente a um número, e ele tem que ir lá e dar um tapa em cima da cor certa, né? Hoje em dia tem coisas, equipamentos de tipo Blaze Pod, que são das luzinhas, né? Não sei se vocês já viram, é umas bolinhas assim, tipo uns alfajor assim, que brilha, e aí tu bota vários e aí tu programa eles para eles piscarem, o atleta tem que reagir àquilo, então é o tipo de trabalho que dá para fazer. Trabalho de core preventivo, eu faço muito trabalho de core com eles, tá? E aí, trabalho de core mesmo, não é ficar fazendo abdominal tradicional. E preventivos pode estar falando de equilíbrio, pode estar falando de trabalho de tornozelo, fortalecimento de pés, eu utilizo muito, então musculatura intrínseca dos pés. Enfim, aí tem um monte de coisa que a gente pode pensar. E aí, de exemplo, né, os trabalhos cognitivos, como eu falei, variações de prancha, a isometria, o iso-push, que é o que eu falei para vocês, que é esse puxar, né, uma carga imóvel com o máximo de força que a gente consegue por ali 2, 3 segundos, algumas repetições. Então, são exemplos de coisas que a gente faz na prática aí com a força de acordo com o calendário, tá? Pode passar mais um. E aí, a prática na quadra, porque, na verdade, muita gente pensa no preparador físico como aquele cara da academia e do condicionamento com apito lá no campo, corre e é isso, né? Mas, na verdade, hoje em dia, a academia é muito dividida com o fisioterapeuta, a seleção dos exercícios, tá? Baseado em testes funcionais, testes manuais. Então, a seleção de exercício é feita junto muitas das vezes. Mas o preparador físico está cada vez mais incluído na comissão técnica. Então, na seleção de drill, de exercícios, em que momento que esses exercícios vão ser colocados, né? Se vai ser 3 contra 3, 2 contra 2, 5 contra 5. Se quiser falar de futebol, se vai ser 11 contra 11, 7 contra 7, campo reduzido, intensidade, volume, quanto tempo de esforço, quanto tempo de descanso, como é que a gente vai manipular esses esforços, esses descansos, né? Como se faz no HIIT também, por exemplo, tem essa manipulação, a gente faz a mesma coisa com jogos e mini-jogos. Eu não trabalho com condicionamento fora do basquete, tá? Porque o basquete é um esporte extremamente técnico e tático. Então a gente tem que saber muita coisa, o time tem que estar muito entrosado. Para mim não vale a pena botar os caras para correr só por correr, para ganhar condicionamento. Então eu sempre trabalho o condicionamento em cima de jogo. 3 contra 3, 2 contra 2, reforçando aspectos técnicos e táticos, tá? Isso é fundamental para mim. Se os meus atletas correm em pista 2 vezes no ano, é muito, tá? Então eu não uso esse tipo de trabalho. E aí a gente pode manipular as cargas de jogo, né? Para saber como é que a gente quer trabalhar o basquete naquele dia. Se eu quero trabalhar um basquete leve, que pode ser, por exemplo, um dia antes de uma partida, eu vou trabalhar um 5 contra 5 por menos de 15 minutos, talvez menos de 10 minutos. Se eu quero uma carga média, talvez 2 dias antes de um jogo,
eu vou trabalhar entre 16 e 25 minutos de 5 contra 5, tá? Que é, como eu falei, o 11 contra 11 no futebol. Se eu quiser trabalhar de forma pesada, então tem vários dias até chegar no jogo, eu vou trabalhar de 26 até 35 minutos, tá? Geralmente um jogador numa partida vai jogar no máximo 36 minutos, 35. Então é por isso que a gente usa essa medida. Então vai ser um dia de treino pesado em termos de basquete, tá? Então é mais ou menos assim que a gente trabalha dentro da quadra. Pode passar? E aí eu pensei da gente montar junto, né? Uma semaninha de treino. Não sei se dá tempo e se vocês têm interesse de fazer isso. Temos aí 10 minutos, 10, 15 minutos. Dá sim. 10? É o último slide já. Beleza. Bom, então vamos lá. A gente tem... Só que tu vai ter que digitar aí, né? Porque vai ter que sair da apresentação, porque a minha ideia era eu ir digitando. Não, tranquilo. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo digitar enquanto vocês vão falando aí. Só parou de compartilhar de novo. Vamos ver. Aí. E agora vai. Beleza. Então, o calendário é o que guia nosso planejamento, né? Então, primeiro vamos escolher aí, pessoal, para todo mundo participar agora, enfim, coloquem aí, como vocês quiserem colocar. Eu quero que vocês coloquem jogos aí. Quantos jogos vão ser? No máximo 4 por semana, tá? Mas aconselho a fazer 2 jogos por semana ou um jogo por semana, se quiserem aí, dentro dessas 2 semanas que a gente tem. Vou esperar vocês colocarem os jogos, depois a gente continua. Quarta e domingo. Quarta e domingo, bem futebol, né? Clássico. Pô, tá no modo apresentação aqui. Não dá para digitar? É que eu tava no modo exibição quando eu abri. Vamos ver se eu consigo. Eu vou fechar ela aqui de novo. Se não dá, a gente segue. Vamos ver. 30 segundos. Habilitar a edição. Vai. Mais para baixo. Ali, 2 para cima, 32. Aí, vamos lá então. Quarta e domingo, né? Jogo. Isso. Alguém mais coloca um jogo lá no de baixo ali, na segunda semana? Terça e quinta. Terça e quinta, boa. Beleza. Terça e quinta. Então, vamos fazer esse planejamento, né? Vamos pegar ali do... Um colega falou terça, quinta e domingo, a gente podia fazer uma com 3 daí e outra com 2? Pode ser. Vocês que escolhem. Beleza? Então tá. Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Eu geralmente começo de trás para frente. Então a gente tem 2 semanas de periodização ágil. Eu geralmente começo a trabalhar lá do domingo do último e eu vou voltando, tá? É a minha maneira de trabalhar, mas não precisa ser dessa forma. Mas se quiserem pensar por aí, a gente pode pensar. Mas vamos só para dar o start em vocês. O que a gente colocaria no sábado ali antes do jogo, em termos de basquete e em termos de treinamento de força?
Alguém? Da segunda semana ou da primeira? Da segunda. Aqui, Ou beleza. de ambas, né? Vamos trabalhar só assim, ó. Só leve, médio e pesado, tá? Só isso. Sábado leve. Leve na segunda tabela ali. No sábado. Leve. Beleza. Na sexta-feira. Pode ser médio daí. Dá um pouquinho mais que o. Pode ser médio na sexta. Mas Mas vamos. Tá, o vamos dia seguindo. pós-jogo, né? O dia de descanso. Isso. Então tem esse truquezinho aí. Então, apesar de ser 2 dias antes do jogo, é um dia depois de um jogo de quinta, né? Então, leve também. Quarta-feira, Leve também, que vem Também. leve também. pós-jogo, terça, Exatamente. Segunda, mesma coisa. perfeito. Isso aqui que vocês estão vendo acontece na realidade, tá, pessoal? Isso que acabou de acontecer, isso é a melhor coisa que existe para um preparador físico, tá? Porque é a semana mais fácil de organizar. Como vocês viram, foi muito fácil. E tem outra coisa, quando a semana é assim, né, o treinador não treina, né? E o pior mal para a saúde do jogador é uma semana cheia para o treinador, porque o cara vai querer socar de treino manhã, tarde, não sei o que, correria. E então, assim, ó, é o alívio quando tem 3 jogos na semana, é a melhor coisa que tem, né? Por mais que às vezes pareça que vai ser uma semana pesada, na verdade não é. Tá? É quando os jogadores rendem mais, é quando tem mais jogos. É interessante, né? Mas vamos seguindo, voltando. No sábado ali, de novo, Leve. leve, muito bom. Sexta, Moderado. aí, moderado. Na sexta eu colocaria um pesado já. Pra descansar no sábado. Poderia ser, não tem problema, mas aí teria que ver, né, como é que tá a carga. Aí tem outras questões, que é como é que tá a carga crônica deles, como é que foram as outras semanas, então aí tem toda outras questões, mas poderia ser pesado também, dependendo da situação, poderia ser. Principalmente, inclusive se for pré-temporada, né, poderia ser pesado, mas seria mais interessante ainda. Quinta-feira, Leve. leve. Na terça, Leve. uhum. Ups. E na segunda, Ser pesado. Leve poderia por causa ser. do jogo ou não? Depende se domingo teria jogo. Depende se domingo teve jogo, mas vamos supor que não teve. Acho que pode ser pesado. Poderia ser. Médio? Eu trabalharia com médio, mas não tá errado dizer que pode botar um treino pesado. Pode, né? Mas vamos fazer assim, ó. Vamos apagar aquele jogo de quarta-feira ali. Esse, Apaga, pode apagar de quinta, pode apagar de sexta até segunda. De sexta. Aí pode deixar o jogo no domingo aí, o leve também. De sexta até segunda-feira, pode apagar. Aí apaga a segunda e terça. Beleza, agora vamos fazer como se não tivesse jogo. Vamos lá de sexta-feira agora. Moderado. Uhum. Pode ser. Quinta, Pesado. poderia ser. Quarta, Pesado também? Médio? depende se é pré-temporada ou temporada. Vamos fingir agora que é a temporada. Eu acho que eu colocaria um treino mais leve na quinta e um pesado na quarta, talvez. Uhum, pode ser. Para a temporada funcionaria bem. mudamos aqui então, pesado aqui. E moderado aqui, é isso? Ops. Uhum. Na terça,
Agora a gente vai supor que no domingo anterior, ali, aquela segunda, teve um jogo, tá? Na terça, Leve, Moderado? dá pra... moderado? Eu colocaria moderado na terça, Moderado Moderado e na também. segunda leve daí. pra recuperar. Sim. Aí fica legal. Porque teve o jogo no domingo ali, né? Então cai bem. Então a gente teve ali, ó, recuperação na segunda, moderado, algum estímulo que não é muito estressante na terça. Quarta-feira, nosso dia pesado, então puxando forte. E aí a gente mantém no moderado mais 2 dias para recuperar bem no sábado para jogar no domingo. Então a gente está dando estímulo, está melhorando aos poucos, sem ter muitos dias pesados, mas tá legal. Achei bacana esse planejamento. Aí lógico, né, que isso é uma forma super simplificada de fazer. Quando a gente está na prática mesmo, a gente tem que levar várias outras coisas em consideração. Inclusive, esse planejamento que a gente colocou aqui, ele pode ser um planejamento para um grupo X de jogadores e pode ser diferente para outros. Dependendo de quem joga mais, quem joga menos, quem está vindo de lesão, quem não está, se alguém ficou doente, enfim. E aí vai variando, aí tem a variação individual de cada jogador também, né? Mas no geral, o planejamento para a equipe vai ser, a gente vai tentar manter todo mundo aqui, tá? E aí o que a gente vai fazer? O que é um treino moderado? O que é um treino leve? Aí a gente tem que estudar a preparação, a parte da força na preparação física, a parte de controle de cargas, que é muito importante, então relação de carga crônica com carga aguda, como acessar fadiga, essas coisas. Então aí já é uma outra linha de estudo que está conectada com a periodização, mas não é exatamente periodização, né? Se a gente puder passar para os últimos 2 slides para fechar, que já fechou o tempo. E aí a gente tem que ir estudando, ir aprendendo e analisando o calendário e todas as variáveis que a gente já conversou, todas as coisas caóticas que podem acontecer dentro de uma temporada, para a gente escolher os baldes que a gente quer enchendo, né? Tem 3 exemplos aqui, mas claro que tem muito mais baldes que a gente pode colocar. E a gente tem que saber o quanto esses baldes já estão cheios e o quanto a gente precisa colocar mais de água neles, né? Então, vou encher mais meu balde de força, de condicionamento, de basquete. Então, eu vou trabalhando em cima disso. Às vezes eu tenho que esvaziar um balde também, né? O de força está muito cheio lá, está muito no limite. Condicionamento também. Tem que dar uma esvaziadinha para conseguir botar em algum outro lugar, né? Pode passar para o último. E dessa forma, a gente não pensa numa preparação, desenvolvimento do atleta vertical para um momento, para um período. A gente pensa num desenvolvimento totalmente horizontal, né? Que é referente a não só aquela temporada, mas ao desenvolvimento de uma carreira inteira do atleta de forma progressiva e de forma saudável, principalmente. Beleza? Fecho por aqui, então, minha apresentação. Ô, Gabriel, fantástico, cara. Muito obrigado. Ia dizer que tu acabou de estragar a minha pergunta para fechar a tua apresentação. Queria te pedir para te dar uma dica. Assim, o professor Fernando me enche de teoria. Agora vem o Gabriel, traz um monte de experiência prática, também baseado com muito estudo. E aí, o que eu faço? Os caras me perguntam como é que eu começo, né? Tu acabou de dar um exemplo super prático e direto de como começar. Tem que começar de algum jeito. Como? Pensa em 1 semana, pensa em 2 semanas, né? Começa a estruturar aí. Tem seu aluno ali de personal. Começa, não faz periodização, começa a fazer, né? Faz esse modelinho assim, né? O exemplo que tu trouxe é super complexo, né? De toda a maneira de periodizar e tal, uma equipe de basquete, de esporte coletivo. Vamos começar pensando em um sujeito, nosso aluno de personal, né? Para daí começar essa ideia. Não sei se tu imagina como é que foi que tu começou, como é que foi a primeira vez que tu pensou nisso. Tem que organizar esse treino. Como é que tu fez? Provavelmente eu trabalhava como instrutor de academia e eu fingia que os meus alunos ali da sala de musculação eram atletas. Foi basicamente assim. E aí foi o processo, assim como a periodização do atleta, né, esse processo de entender, de aprender, ele é um processo longo também, né? Então foi
de ler os básicos, e aí, a partir dos básicos, entender como as coisas funcionam, né? E a partir de entender como as coisas funcionam, eu consigo começar a aplicar em outros ambientes, em outras realidades, e também não tem como aprender tudo ao mesmo tempo, né? A gente vai aprendendo e uma referência vai levando para outra, e daqui a pouco eu conheci um cara que manja disso e outro que manja daquilo, a gente vai pegando um pouquinho de cada e vai colocando na prática. Uma coisa importante é não ter medo de ir para a prática, tá? A gente nunca vai sentir, tô pronto para ir para a prática, tô seguro, eu sei o que eu tô fazendo. Não, a gente nunca vai sentir isso, nunca. A gente sempre vai sentir que não tá pronto, mas tem que ir de qualquer jeito. E vai lá e erra e não vai dar certo, enfim. Se não tentar ir para a prática, aplicar de alguma forma, eu acho que a gente não consegue desenvolver da mesma forma que só estudando. Então, eu acho que a coisa é mais ou menos por aí. Eu acho que é isso, né, cara? Eu sempre digo, tem que ser curioso e ser cara dura, né? Não ter vergonha, né? Pô, olha o exemplo que tu trouxe, né? Pô, se ofereceu para trabalhar, para passar uma semana, né? Para trabalhar de graça e as coisas vão, né? Partir daí. Ninguém começa ganhando um salário, né? Bom, de jeito nenhum. Tem que começar mostrando serviço, trazendo experiência, mostrando que é competente, né? E tá aí o teu exemplo, né, cara? Cheio de material aí, né? A gente viu ali criou um método também, né? Já avançado aí para preparação física e desenvolvimento condicional e do basquete. Não sei se tu quer indicar um material para a galera ler aí, alguma coisa específica tua, para quem gostou aí da conversa de hoje. Cara, eu tenho um curso completo de preparação física para o basquete, tá? Que é pela Cinética, Cinética Edu, uma plataforma de educação. E o curso é totalmente online, gravado. Quem quiser, só ou manda mensagem ou só dá um Google lá, preparação física para o basquete e cinética. Vai aparecer ali no Google a primeira pesquisa ali. Em relação à leitura, acho que o pessoal, se tiver interesse, pode mandar mensagem. Eu tenho um monte de livros, eu tenho que dar uma olhada com calma, porque tem várias referências que eu posso mandar para o pessoal começar a estudar essa linha aqui, que eu tentei apresentar um pouquinho aqui. Teu podcast também é bem legal, né? Tá ali no Spotify, que é para a galera começar a ter ideia, né? Eu acho que é um caminho interessante, assim. Isso, podcast é B-Lab, Performance Esportiva. A gente vai voltar dia 27 com a segunda temporada. Eu quero começar a sair um pouco do basquete. Então, quero trazer gente para falar de HIIT, quero falar sobre nutrição, falar sobre psicologia do esporte, falar sobre corrida, sobre outros esportes, enfim. Falar sobre performance esportiva mesmo com especialistas do país todo. Então, quem quiser acompanhar lá, acompanha, porque dá um baita de um trabalho fazer aquele podcast. E é legal, né? A produção é muito show, vale muito a pena, galera. Professor Gabriel Soler, muito obrigado de coração mesmo por ter disponibilizado aí essas quase 2 horas, né? Anotei umas 4, 5, 6 perguntas aqui. Essa história aí não ia terminar tão cedo, mas infelizmente precisa dormir, certamente vai trabalhar amanhã, né? Então vamos parar de te sugar aí, mas foi muito gratificante mesmo. Acho que trazer tuas experiências aí foram muito legais, assim, para a galera se motivar também, estudar, buscar o caminho, né? Aprender a se especializar. Tem as portas abertas aí, né, cara? A hora que precisar de alguma coisa, se tiver de bobeira pelo Rio Grande do Sul aqui, quiser visitar a gente, vai ser muito legal tomar um chimarrão aí. Pode ter certeza. Eu vou fazer um tour. Depois, quando eu for para o Brasil de novo, vou passar por tudo que é cidade. Já tive na Unicinos aí, já joguei durante 3 anos o campeonatinho que tinha da Unicinos, que era sensacional. Nem sei se existe ainda. Clássica Copa Unicinos, sim, já está na quase 30ª edição já. E a verdade que agora está sendo jogos virtuais, né? Ano passado, esse ano vai ser de novo. Isso, jogava contra, sei lá, Sinodal, jogava todo mundo aí da volta.
Cara, obrigado pelo convite de participar, obrigado para a Marta também, né, por ter lembrado de mim aí. É sempre bom falar de treino. E todo mundo que quiser mandar mensagem lá no meu Insta, eu respondo todo mundo, sou bem acessível, não tem frescura, pode mandar áudio, pode mandar o que quiser, que eu respondo todo mundo. Quem tiver pergunta aqui sobre a apresentação, sobre outras coisas, pode mandar lá que eu tento responder e trocar uma ideia com vocês. Beleza, então a galera tá te agradecendo aqui pelo nosso chat, né? Foi uma baita explicação aí da periodização. Como é que é o user do Instagram, só pra gente saber? É o teu nome? Não, é @basquete.lab. Eu passo para vocês, galera. Daqui a pouquinho na sequência, eu coloco aí no chat para vocês. Tá bom, valeu. Então tá, professor. Muito obrigado mais uma vez. Grande abraço, sucesso. E marca a gente aí quando tiver um jogo para a gente, sei lá, assistir por streaming, alguma coisa aí para a gente ver a tua equipe jogando. Vou dar esse jeito, vou ver se eu faço uma live semana que vem. Sexta-feira tem jogo. Boa, avisa a gente aí que a gente vai ver. Pode crer. Valeu. Abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Gabriel. Satisfação.